Bom dia, boa tarde ou boa noite para você que está vendo esse vídeo. Nós somos no segundo ano do ensino médio e técnico integrado do Cefet. Eu, Ana Luísa, Beatriz, Giovana, Luciana e Vinícius estamos fazendo uma análise matemática baseada na obra de Júlio Verne, A Volta ao Mundo em 80 Dias. O principal objetivo desse trabalho é, além de atender uma proposta de trabalho acadêmico matematizando alguma área, seja ela literária, cinematográfica, etc., proposta pelo professor Célio Meguilo, é planejar uma viagem seguindo um roteiro básico proposto por Júlio Verne em A Volta do Mundo em 80 Dias. Ou seja, nós fizemos uma releitura trazendo para a atualidade como seria A Volta ao Mundo em 80 Dias hoje em dia. Agora um pouquinho mais sobre o autor de A Volta ao Mundo em 80 Dias. Júlio Verne nasceu em Nantes, na França, no dia 8 de fevereiro de 1828. Ele era o mais velho de 5 filhos, de Pierre, um advogado muito considerado da época, e Sophie de Lafayette, uma oriunda burguesa da cidade. Ele era neto de um grande viajante, e essa provavelmente foi uma das principais influências para que o escritor escrevesse sobre tão variados universos. Ele alfabetizou-se como a viúva de um capitão e, posteriormente, estudou humanidades na sua cidade, Nantes, e direito em Paris. Era um estudioso da época. Ele iniciou sua carreira literária logo após uma desilusão com a carreira de advogado. Ele tentou ingressar no teatro, escreveu peças, poemas e tentou sorte com música, mas tudo sem sucesso. Em 1848, ele chega a compor em parceria com Michel Carré liberatos para óperas, comédias, mas só depois que escreve com Alexandre Dumas Filho, descobre sua verdadeira vocação para escrever narrativas de viagens. O início da carreira de Júlio Verne, como a de maioria dos escritores, foi muito complicada. O seu primeiro livro, 5 Semanas num Balão, foi recusado por mais de 15 editoras, com acusações de previsão do futuro, até que ele publicou numa revista chamada Magazine Education, que resultou num super sucesso de público e crítica. Por meio de Alexandre Dumas, Júlio Verne acabou conhecendo Pierre Jules Hetzel, que era um dos editores mais influentes da época de Paris, e ele lhe propõe escrever pelo menos um livro por ano. Dentre eles, destacam-se Viagem ao Centro da Terra à Lua, 20 mil léguas submarinas, entre outros. E assim se inicia o grande sucesso do escritor Júlio Verne. Tendo em vista essas narrativas literárias do Júlio Verne, a gente pode falar que ele foi um dos grandes pioneiros da ficção científica do mundo. E também um grande visionário, né? Tendo previsto inventos como o ar-condicionado, o cinema falado, a iluminação, a televisão, entre outros. Agora, um pouco mais sobre a obra que foi base para o nosso trabalho, A Volta ao Mundo em 80 Dias. No início do livro, Mr. Fogg, que era um inglês muito bem educado, recebe em sua casa seu novo criado particular, o francês Passepartout. Nesse mesmo dia, enquanto ele jogava Whist, um jogo da época, com outros membros do Reform Club, um dos clubes mais famosos da cidade, eles discutiam um recente assalto a um banco da Inglaterra. Fogg afirma que seria possível ao ladrão em fuga dar a volta ao mundo em 80 dias. Essa afirmação causou uma discussão entre os jogadores que não acreditavam. E assim eles fizeram uma aposta de 4 mil libras contra 20 mil libras de Fogg, em como este não conseguiria dar a volta ao mundo em 80 dias. Feita a aposta, Phyllis partiria nessa mesma noite do dia 2 de outubro e regressaria a Londres dia 21 de dezembro, quando faltassem exatamente 15 minutos para as 9 da noite. E foi assim que, acompanhado pelo jovem Passepartout, o nosso herói iniciou uma grande aventura. Após ter passado por Paris, Turim e Brindisi, foi em Suez que Fogg se tornou suspeito de um teimoso detetive da Scotland Yard, o Sr. Fix. A Scotland Yard era uma organização policial da Inglaterra. Esse detetive encontrou várias semelhanças entre o Phyllis e o assaltante do Banco de Inglaterra. Então, imediatamente pediu um mandato de captura para Londres. A partir desse momento, Phileas Fogg foi muito perseguido pelo detetive Fix. Mas Fogg e seu companheiro Passepartout seguiram viagem desde o Egito à Índia, depois à China, ao Japão, aos Estados Unidos e finalmente regressam à Inglaterra. Em sua jornada, eles usam diferentes meios de transporte da época: vapores, comboios, carruagens e até mesmo um elefante em determinado momento. São também vários os personagens com quem se cruzam e criam amizades.
É o caso de Oda, uma bela indiana que é salva pelos nossos heróis de ser sacrificada. Os sentimentos entre Fogg e a Oda vão crescendo ao longo da viagem. Desconhecendo o fato de que o verdadeiro assaltante do Banco da Inglaterra, um certo James Strange, fora preso dia 17 de dezembro em Edimburgo, o detetive Fix ainda prende Fogg quando este chega aos cais de Liverpool. Esse acontecimento acaba por atrasar o nosso herói, que após ter sido libertado, ter esmurrado o nariz do detetive e ter apanhado um comboio especial para Londres, acaba por verificar que perderá a aposta por 5 minutos. Seguiu para a casa de Aoud e Passepartout. No dia seguinte, Passepartout dirige-se ao reverendo Samuel Wilson para marcar o casamento de Fogg e Aouda. É então que descobre que era sábado e não domingo, logo não tinham perdido a aposta. Como a viagem fora feita sempre em direção ao Oriente, isso é, contra o Sol, os dias diminuíram tantas vezes que acabaram por ganhar um dia. Fogg reclama sua vitória e assim termina o livro. Como foi mencionado, o trabalho em questão ele foi proposto pelo Célio, nosso professor de matemática, e a gente tinha que escolher um tema que não tinha aparentemente nada a ver com matemática. E aí a gente pensou muito até chegar na Volta ao Mundo. A gente chegou a essa conclusão e aí a gente definiu que ia ser uma análise matemática acerca de uma hipotética viagem ao redor do globo, comparando com a obra de Júlio Verne. E aí a gente ia estabelecer as possibilidades, os meios, as condições que estão envolvidos com essa viagem. E essa análise ela foi arquitetada a partir de apurações matemáticas, simultaneamente ao estabelecimento de interdisciplinariedade entre as disciplinas em questão, ciências geográficas, literárias e históricas, e além de denotar uma sutil conexão com a tecnologia. Nesse processo de escolher o tema que a gente ia abordar no nosso trabalho de matemática, vários temas foram pensados, a gente teve até que fazer uma votação. Entre eles foi a eudemonia, um conceito aristotélico que a gente aprendeu nas aulas de filosofia, e o veganismo, porque uma integrante do grupo gosta muito desse tema. E aí, depois de muito pensar e votar, a gente escolheu Volta ao Mundo em 80 dias. Por quê? Porque esse tema serve como uma interseção entre os temas de interesse de todos os integrantes do grupo, que é a história, geografia, literatura e tecnologia, e ainda pega a matemática, que é o que interessa. Falando sobre os objetivos específicos do trabalho, a gente teve, por exemplo, utilizar os conhecimentos de porcentagem mediante regra de 3 simples para concluir melhor opção durante a viagem, como transporte e tal. Calcular também a porcentagem que a nossa viagem foi mais rápida do que a do livro de Verne, do Mr. Fogg, e concluir numericamente a evolução dos meios de transporte, realizar gráficos e tabelas para comparar os gastos e durações das 12 viagens realizadas e, a partir disso, dissertar matematicamente sobre dados sociais e econômicos de cada região e, por fim, utilizar a matemática financeira para fazer a conversão da moeda de cada local para a libra esterlina, que é a moeda oficial da Inglaterra. A metodologia nada mais é do que a inserção da matemática no trabalho. E agora serão mostrados os passos para que o objetivo fosse alcançado. Bom, o primeiro passo foi determinar o roteiro da viagem baseada no livro, e ao todo foram 12 viagens, as quais serão mostradas daqui a pouco, portanto, continue assistindo. O segundo passo foi determinar os meios de transportes que seriam utilizados para deslocamento entre uma cidade e outra com o melhor custo-benefício, já que o viajante não teria dinheiro infinito. Para fazer as escolhas, foram utilizados o Google Voo, Google Maps, Eurostar, Home2Rio, TripAdvisor, Skyscanner e BuzzBuddy. Já o terceiro foi a escolha da hospedagem e alimentação. O quarto foi a criação de planilhas com os gastos totais de cada viagem, objetivo de melhor visualização dos preços. O quinto passo foi a criação de uma planilha que sintetiza todo o percurso da volta ao mundo, a qual retrata todos os horários e os gastos totais. Já o sexto passo foi o cálculo da duração de cada viagem e o total das mesmas. O sétimo foi a determinação em porcentagem do quanto a viagem foi mais rápida do que a do livro. O oitavo foi a conversão das moedas que eram utilizadas em outros países para Libra. O nono foi a criação de gráficos para comparar os gastos individuais de cada destino. E
Feito uma dissertação matemática acerca de questões socioeconômicas de cada destino visitado. O 11º passo e o último, não menos importante, foi feita uma relação entre as horas gastas na volta ao mundo, os fusos horários que foram utilizados e a linha internacional de data, famosa LID. Caso a LID. Para que o nosso viajante imaginário pudesse realizar a volta ao mundo em menos tempo possível, foi estabelecidos alguns critérios pelos realizadores do trabalho. E esses critérios foram 8 horas de sono diários, 1 hora para almoçar e jantar, 30 minutos para o café da manhã, traçar a mesma rota que foi feita no livro sem desviar o caminho, hein? E optar sempre por opções mais baratas ou com a de menor tempo, ou seja, com o melhor custo-benefício. Por último, não menos importante, aplicar matemática em tudo! Sabe o que é tudo? Tudo que você puder colocar matemática, você vai colocar. Bom, e esses foram os critérios. Agora vamos falar propriamente das viagens realizadas pelo estudo, baseado no livro A Volta ao Mundo, de Júlio Verne. E a gente inicia o nosso estudo no mesmo dia do livro, às 7h50, no dia 2 de outubro. A gente sai de Londres e em direção à capital francesa, Paris, e chega-se em Paris às 10h05. A gente fica em Paris por 320 minutos, que equivale a 5h20, e gasta-se 45 em uma libra, o que equivale a R$ 214,33. Depois de Paris, segue-se para a segunda viagem em direção a Brindisi, cidade italiana. Sai de Paris às 3h25 e chega-se em Brindisi às 9h15. E a gente fica na cidade italiana por 840 minutos, o que equivale a 14 horas, e gasta-se 169,74 libras, ou R$ 808,28. Depois da segunda viagem, vamos para a terceira, saindo de Brindisi às 11h15, já do dia 3 de outubro, chega-se em Suez, no Egito, às 5h10 da tarde. E em Suez gasta-se um total de 1.210 minutos, o que equivale a 20h10, e gasta-se de dinheiro 442,25 libras, ou R$ 2.105,95. Depois do Egito, vai-se para a Índia. Às 1h20 do dia 4 de outubro, sai-se de Suez, mais propriamente do Cairo, porque Cairo tem o aeroporto, e a gente chega em Mumbai, que é o próximo destino, no aeroporto, e a gente chega às 4h55 da manhã do dia 5 de outubro. Gasta-se na cidade indiana, Mumbai, 1.970 minutos, o que equivale a um dia, 8h50, e gasta-se o equivalente a 202,64 libras, ou R$ 964,65. Depois de Mumbai, a gente vai para outra cidade indiana e chega-se em Calcutá às 00h55 do dia 6/10. Gasta-se em Calcutá o equivalente a 940 minutos, o que significa 15h40, e o dinheiro gasto foi de 64,34 libras, ou R$ 306,38. Depois de Calcutá, que é a quinta viagem, a gente vai para Singapura, que é o próximo destino. E chega-se em Singapura às 4h40 da manhã do dia 7 de outubro. Ao total, fica-se 735 minutos em Singapura, o que equivale a 12h15, e gasta-se 199,84 libras esterlinas, o que significa R$ 951,62.
Feita a metade do percurso, a gente vai para a sétima viagem, que sai de Singapura às 16 horas e 55 minutos e chega assim em Hong Kong, que é o próximo destino, Hong Kong na China, às 9 horas da noite do dia 7 de outubro e gasta-se um total de 1.125 minutos em Hong Kong, o que equivale a 18 horas e 55 minutos e o dinheiro de 341 libras esterlinas, o que equivale a 1.623,81 reais. Depois da sétima viagem, vamos para a oitava, que o destino é o Japão, na cidade de Yokohama. Sai-se da China às 3 horas e 45 minutos do dia 8 do 10 e chega a Yokohama às 9 horas e 10 minutos da noite. Ao total, fica-se 1.310 minutos em Yokohama, o que equivale a 21 horas e 50 minutos, e gasta-se 234 libras esterlinas, o que equivale a 1.114,28 reais. Nona viagem tem um destino a São Francisco, nos Estados Unidos, e sai-se às 7 horas da noite do dia 9 do 10 do Japão e chega-se a São Francisco às 22 horas e 21 minutos do mesmo dia 9 de outubro. Permanece-se em São Francisco por 1.029 minutos, o que equivale a 17 horas e 9 minutos, e gasta-se um total de 753,82 libras esterlinas, o que equivale a 3.589,62 reais. Sai-se de São Francisco às 15 horas e 30 minutos do dia 10 de outubro e parte para uma viagem internacional para Nova York, e chega-se em Nova York às meia-noite e 1 minuto do dia 11 de outubro. Fica em Nova York pelo tempo de 1.109 minutos, o que equivale a 18 horas e 29 minutos, e o dinheiro gasto foi de 175,41 libras esterlinas, o que equivale a 835,28 reais. Saindo-se às 18 horas e 30 minutos do dia 11 de outubro de Nova York, parte para a 11ª viagem, que está chegando ao fim ao nosso percurso, e chega-se em Liverpool, na Inglaterra, às 10 horas e 25 do dia 12 de outubro. Em Liverpool faz uma passagem bem rápida, ou seja, de 800 minutos apenas, o que equivale a 13 horas e 20 minutos. O gasta-se 332,47 libras esterlinas, o que equivale a 1.583,19 reais. Por fim, a 12ª viagem é de Liverpool a Londres, na Inglaterra, a capital londrina, e sai de Liverpool às 11 horas e 45 minutos da noite do dia 12 de outubro e chega-se a Londres às 6 horas e 5 minutos do dia 13 de outubro. Quando chega-se em Londres, a gente vai para permanecer fidedignos ao livro, a gente parte para o Reform Club, que vai significar o fim da nossa volta ao mundo, e chega-se ao Reform Club às 6 horas e 40 minutos. A viagem total do estudo calculou-se 15.770 minutos, o que significa 10 dias, 22 horas e 50 minutos. Vale ressaltar que este somatório de tempo gasto soma o tempo de viagem, porque os outros não somam o tempo que ele permaneceu dentro de avião, dentro de trem, mas aí nesse total do estudo soma, e gastou-se um total de 2.985,26 libras esterlinas, o que equivale a 14.215,52. Para efeito de comparação, a gente compara com a viagem do livro de Verne, que ele gastou 115.200 minutos, ou seja, 80 dias, e gastou-se, no livro tem uma passagem que diz que o Mr. Fogg vai levar uma mala com 20.000 libras esterlinas, e 20.000 libras esterlinas a gente espera-se que ele gastou todo esse valor, mas esse valor equivale a 95.238,10 reais. Essa foi a nossa volta ao mundo. Depois de finalizar as viagens, calculando o orçamento e o tempo gasto em cada uma delas e no total, os dados obtidos foram dispostos em planilhas e gráficos
para facilitar, assim, a comparação de resultados em cada aspecto avaliado. O gráfico 1 apresenta os gastos com transportes em cada uma das viagens realizadas. A partir dele, é possível concluir que a viagem na qual houve maior gasto nesse aspecto foi a de São Francisco. Isso pode ser justificado com o fato de que a distância entre Yokohama e São Francisco foi a maior dentre todas as percorridas, atravessando o Oceano Pacífico e a linha internacional de data. Portanto, o valor da passagem aérea, logicamente, foi muito mais alto. Já o local onde menos se gastou com transportes foi Londres, pois só foi realizada uma viagem intramunicipal rápida entre Liverpool e Londres, que são cidades próximas uma da outra. O gráfico 2 dispõe os valores totais gastos com alimentação em cada viagem. A análise desse parâmetro é um pouco mais complexa que os demais, já que em alguns casos não houve gasto direto com a alimentação, pois essa estava inclusa na hospedagem. Além disso, se faz necessário considerar também o período de estadia no local, já que quanto mais tempo o viajante passou em uma cidade, mais refeições ele precisou fazer. Desse modo, excluindo Londres, que é o destino final, por isso não houve gasto com comida, Brindisi, na Itália, e Suez, no Egito, foram os locais onde não houve esse tipo de despesa, já que a alimentação estava incluída na diária do hotel. Em contrapartida, gastou-se mais dinheiro com comida em Hong Kong, na China, já que não havia refeição inclusa na diária do hotel. O gráfico 3 apresenta os gastos com hospedagem. O valor gasto em cada hotel sofre alterações em função de algumas variáveis, tais como refeições incluídas ou não, translado ao hotel oferecido e a popularidade da cidade, isto é, se é uma cidade turística que é muito visitada ou se é uma cidade pouco conhecida, recebendo assim poucos turistas. Desconsiderando mais uma vez a viagem para Londres, visto que esse foi o destino final, o local onde se gastou o menor valor com hospedagem foi Paris, cidade a qual serviu apenas como espécie de ponte entre viagens, permanecendo na cidade por pouquíssimo tempo, somente para alimentar-se e embarcar para outra viagem. Em compensação, a cidade de Yokohama, no Japão, foi o local onde se gastou o maior valor com estadia em toda a trajetória. Sabe-se que o Japão é um país com alta densidade demográfica, assim, custos relacionados à hospedagem na cidade, seja em hotéis, cápsulas ou aluguéis, costumam apresentar-se mais exacerbados. O gráfico 4 mostra o gasto total em cada viagem. Nesse sentido, Londres, na Inglaterra, se apresenta como o município em que houve menos despesas, pois fez-se necessário apenas o transporte de Liverpool à cidade e depois ao Reform Club. São Francisco, nos Estados Unidos, é a localidade em que se registrou o maior gasto geral, o que se deve principalmente ao alto valor do transporte. Por fim, o último gráfico, de número 5, compara o tempo de estadia em cada viagem. Através de sua análise, conclui-se que a cidade em que o viajante permaneceu menos tempo foi Paris, na França, que, como dito anteriormente, se viu como uma espécie de ponte entre as viagens. Já Mumbai, na Índia, foi onde ocorreu a maior duração de permanência na cidade. Um fator que influencia nesse aspecto é se o horário de partida para outra viagem coincide com a hora em que o viajante estava pronto para partir novamente rumo a outro destino. Em suma, através desse estudo foi possível concluir a volta ao mundo em apenas 10 dias, 22 horas e 50 minutos, gastando seu equivalente a 2.985,26 centavos de libras esterlinas. Isso representa uma economia de 70 dias, 2 horas e 10 minutos e 17.014,74 centavos de libras esterlinas, se comparado ao gasto do livro, que foi de 20.000 libras esterlinas e, logicamente, 80 dias, como o próprio título já fala. Toda essa economia de tempo e dinheiro pode ser justificada pelo desenvolvimento de novas tecnologias, da população e viabilização dos meios de transporte e do fluxo de pessoas, pelo aumento da disponibilidade de serviços e entre diversos outros fatores. A matemática foi uma ferramenta fundamental
nas tomadas de decisão sobre gastos, tempo, distâncias percorridas, fuso horário e câmbio de moedas. Sendo assim, o uso da lógica matemática possibilitou a economia de tempo e dinheiro, sendo um dos pilares para o sucesso desse trabalho. Foram usados conceitos como a porcentagem, a trigonometria e a regra de 3, mostrando a aplicação dessas matérias em situações diversas e reais. Dessa forma, podemos reconhecer a importância da disciplina em contextos diferentes dos que são abordados em sala de aula e com uma metodologia diferente. E esse foi o trabalho. Muito obrigada por assistirem. Graças a Deus acabou. E quem gostou, bate palma. Quem não gostou, o quê? Paciência, né, amor? Amigos para sempre é o que nós iremos ser. Na primavera ou em qualquer das estações, nas horas tristes, nos momentos de prazer, amigos para sempre.